quebrou a internet postando esse vídeo. O Reed queria muito bater 200 mil seguidores. E por isso postou um vídeo que dizia o seguinte: Okay, when I hit 200,000 followers, I'll do whatever the top comment says on this video and post it. Só que o comentário com mais curtidas se tornou o comentário com o maior número de likes da história da internet, com 3,6 milhões de curtidas. E ele dizia: voe para uma cidadezinha na Tailândia, seja aceito pelo povo e aprenda a língua. Treine Muay Thai por 1 ano e meio, lute um torneio e ganhe ele. Aí volte para os Estados Unidos e entre no UFC. Continue em forma e se torne inderrotável na sua categoria. Aí se aposente e dê uma entrevista falando que o motivo pelo qual você fez tudo isso foi esse comentário. Até um dos maiores lutadores de Muay Thai do mundo comentou no post dele e disse que treinaria ele. E o menino tá cumprindo a sua promessa, treinando todos os dias. E logo logo ele vai pra Tailândia. E pode deixar que se a gente tiver qualquer tipo de atualização dessa história, eu venho aqui contar pra vocês. Então não esquece de me seguir pra mais. Você sabia que existe uma ilha que fica dentro de um lago, que fica dentro de uma ilha, que fica dentro de um lago, que fica dentro de uma ilha, que fica dentro do Canadá? Esse menino quebrou um vaso de 3.500 anos em um museu. O Ariel, de 4 anos, foi até um museu com a mãe dele. Ele viu esse vaso e ficou curioso pra saber o que tinha dentro dele, por isso puxou e acabou derrubando o vaso, que era mais velho que Jesus. Essa urna estava exibida na entrada do museu sem nenhum tipo de proteção há mais de 30 anos. A peça era extremamente rara e antiga, e os custos pra arrumar ela podiam chegar na casa do milhão. Quando isso aconteceu, o menino e a família entraram em choque com medo da punição que podiam receber. E aí eles fugiram do museu. Só que o que eles não sabiam é que a coordenadora do museu estava vendo tudo pelas câmeras de segurança. E o que ela fez? Convidou eles de volta pro museu e deu de presente uma visita guiada. Ela disse pra eles não se preocuparem porque ela sabia que tinha sido um acidente. E uma semana depois do que aconteceu, o Ariel voltou até o museu pra ver o processo do vaso sendo restaurado. Isso recuperou minha fé na humanidade. Esse pai tirou uma foto da sua filha, mas isso salvou sua vida. Ela tinha tomado seu primeiro banho. E o pai achou essa cara muito engraçada. Então tirou essa foto e postou na internet. Muita gente comentou rindo da cara da menininha, mas o médico percebeu algo estranho e comentou: o olho dela tá um pouco amarelo? Se sim, vai no médico, por favor. E apesar dele ter achado que o médico tava exagerando e que não seria nada, ele resolveu ouvir. E quando chegou na consulta, o médico tava certo. Ela tava com um problema sério no fígado. E o comentário do médico salvou a vida dela. Esse pai tirou uma foto da sua filha, mas isso salvou sua vida. Ela tinha tomado seu primeiro banho. E o pai achou essa cara muito engraçada. Então tirou essa foto e postou na internet. Muita gente comentou rindo da cara da menininha, mas o médico percebeu algo estranho e comentou: o olho dela tá um pouco amarelo? Se sim, vai no médico, por favor. E apesar dele ter achado que o médico tava exagerando e que não seria nada, ele resolveu ouvir. E quando chegou na consulta, o médico tava certo. Ela tava com um problema sério no fígado. E o comentário do médico salvou a vida dela. Esse cara tava limpando o chão quando viu a surpresa que seus amigos deixaram. Ele achou que era só um pato, mas era muito mais. Tinha outro pato menor, e outro pato menor, e outro pato menor. Quanto mais ele tentava pegar o negócio do chão e ir embora, mais patos menores ele achava. Basicamente um pato infinito. Você provavelmente odeia a escola, mas tem um país que tem escolas que são o contrário das nossas. E eles não têm lição de casa. No Brasil, só 54% das pessoas se formam no ensino médio. Lá, esse número é 93%, e passando bem menos horas na escola. Eles também têm as melhores notas do mundo, mas fazem bem menos provas que o normal. Eles ficam só 3 horas na aula e o intervalo dura 1h15. A ideia é permitir que as crianças tenham tempo pra serem crianças, crescendo sem odiar estudar. E esse país é a Finlândia. Você provavelmente odeia a escola, mas tem um país que tem escolas que são o contrário das nossas. E eles não têm lição de casa. No Brasil, só 54% das pessoas se formam no ensino médio. Lá, esse número é 93%, e passando bem menos horas na escola. Eles também têm as melhores notas do mundo, mas fazem bem menos provas que o normal. Eles ficam só 3 horas na aula e o intervalo dura 1h15. A ideia é permitir que as crianças tenham tempo pra serem crianças, crescendo sem odiar estudar. E esse país é a Finlândia. Criaram um pote impossível de derrubar. Os bebês, quando comem, acabam derrubando muita comida, porque não tem muita coordenação motora. Mas essa invenção balanceia o pote e torna impossível derrubar a comida. Mas será? Resolveram testar. A mãe desse bebê comprou pra ver se ele realmente impediria o seu filho de derrubar a comida. E o resultado foi...
professor deu notas em forma de música, ao invés de números. Se a música fosse feliz é porque a nota era boa, mas se fosse triste é porque eles tinham reprovado. Essa foi a primeira. A nota era 10. Já a segunda tirou 9,5. E tava tudo bem até chegar a essa menina. Okay, what's your name? Paige Jones. Jones. Paige Jones. The tears are filling up their glasses. Oh, wait. Paige Jones. Sorry, I had the wrong song. Used to float, now I just fall. Ai, esse professor se vingou do melhor jeito. 3 alunos não tinham estudado pra prova e tiveram uma ideia. Se sujaram de óleo e gasolina e chegaram atrasados depois que a prova terminou, falando que o seu carro tinha quebrado. O professor acreditou e disse que eles podiam fazer a prova dali 3 dias. Eles usaram esse tempo pra estudar e chegaram muito preparados. Só que no dia, os 3 alunos ficaram em salas separadas. E quando viram a prova, ela só tinha 3 perguntas. Qual era a marca do carro? Qual era a cor do carro? E qual peça dele quebrou? E se a resposta dos 3 fosse diferente, eles tirariam 0. O professor é um gênio. Esse professor se vingou do melhor jeito. 3 alunos não tinham estudado pra prova e tiveram uma ideia. Se sujaram de óleo e gasolina e chegaram atrasados depois que a prova terminou, falando que o seu carro tinha quebrado. O professor acreditou e disse que eles podiam fazer a prova dali 3 dias. Eles usaram esse tempo pra estudar e chegaram muito preparados. Só que no dia, os 3 alunos ficaram em salas separadas. E quando viram a prova, ela só tinha 3 perguntas. Qual era a marca do carro? Qual era a cor do carro? E qual peça dele quebrou? E se a resposta dos 3 fosse diferente, eles tirariam 0. O professor é um gênio. Esse professor tinha uma regra bizarra, mas ele levou o troco. Na aula dele, se seu celular tocasse, você precisava atender e deixar no viva voz, pra sala inteira ouvir. Mas um dia resolveram se vingar com uma pegadinha. Essa menina combinou que ia ligar pra sua amiga e fingir ser uma enfermeira contando que ela tava grávida. E o resultado... Okay. I've been expecting this, and I already know what I'm going to name the baby. The first name will be April, and the middle name will be Fool. Esse professor tinha uma regra bizarra, mas ele levou o troco. Na aula dele, se seu celular tocasse, você precisava atender e deixar no viva voz, pra sala inteira ouvir. Mas um dia resolveram se vingar com uma pegadinha. Essa menina combinou que ia ligar pra sua amiga e fingir ser uma enfermeira contando que ela tava grávida. E o resultado... Okay. I've been expecting this, and I already know what I'm going to name the baby. The first name will be April, and the middle name will be Fool. Esse relógio tem um homem preso dentro, que a cada minuto apaga e desenha um novo ponteiro pra mostrar a hora. E se você olhar, os movimentos não parecem falsos. E isso é porque eles não são falsos. Obviamente, não tem um homem preso ali de verdade. Mas eles realmente filmaram um homem por 12 horas completas, sem pausa, apagando e desenhando cada ponteiro a cada minuto que passa. E existem vários relógios no mundo inteiro com essa mesma ideia, tão bizarros quanto. Esse relógio tem um homem preso dentro, que a cada minuto apaga e desenha um novo ponteiro pra mostrar a hora. E se você olhar, os movimentos não parecem falsos. E isso é porque eles não são falsos. Obviamente, não tem um homem preso ali de verdade. Mas eles realmente filmaram um homem por 12 horas completas, sem pausa, apagando e desenhando cada ponteiro a cada minuto que passa. E existem vários relógios no mundo inteiro com essa mesma ideia, tão bizarros quanto. Esse relógio tem um homem preso dentro, que a cada minuto apaga e desenha um novo ponteiro pra mostrar a hora. E se você olhar, os movimentos não parecem falsos. E isso é porque eles não são falsos. Obviamente, não tem um homem preso ali de verdade. Mas eles realmente filmaram um homem por 12 horas completas, sem pausa, apagando e desenhando cada ponteiro a cada minuto que passa. E existem vários relógios no mundo inteiro com essa mesma ideia, tão bizarros quanto. Esse robô da Tesla tá chocando o mundo. Na semana passada, a Tesla fez um evento para anunciar suas novas invenções. E por mais que elas sejam incríveis, o que chocou as pessoas foram os robôs que estavam na festa. Ao invés de ter funcionários humanos, todos os garçons e barmans que estavam no evento eram 100% robôs. E as interações dos convidados com eles estão viralizando na internet pelo nível de humanidade desse dispositivo. John, pleasure to meet you, John. Hi. Would you like to pick your chocolate, sir? I'll do chocolate. Right on. Can I look along with chocolate? Here you go, sir. Thank you. My pleasure. Appreciate it. Thank My you. pleasure. Have a good night. Have a good night.
O mais chocante é o quão rápido o robô responde. Ele até fala ops quando o chocolate fica preso na mão dele. Algumas pessoas estão teorizando que as vozes dos robôs eram feitas por pessoas reais com um microfone, ou que isso é só uma pessoa numa fantasia. De acordo com Elon Musk, esses robôs são um protótipo de um tipo de robô da Tesla que a gente vai poder ter em casa, e que vão fazer tarefas para os seus donos, de dirigir até limpar a casa. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo. O que vocês acham disso? Esse sem-teto, na verdade, é um policial. Esses policiais decidiram fazer uma operação secreta. Um deles se vestiu como morador de rua e segurou um cartaz na beira da estrada. Mas o cartaz não dizia o que você provavelmente está pensando. Na verdade, estava escrito: eu não sou sem-teto. Sou um policial procurando motoristas usando o celular enquanto dirigem. Eles sabiam que quando os motoristas estivessem perto o suficiente para conseguir ler o cartaz, já seria tarde demais caso estivessem mexendo no celular. Ele também estava usando um fone de ouvido com microfone. E se visse alguém no celular, avisava os outros policiais que estavam um pouco mais pra frente. No total, eles emitiram 31 multas. E fizeram isso porque as aulas tinham acabado de começar e queriam proteger as crianças do trânsito. Um homem fez um site que, sem querer, prendeu dezenas de pessoas. Em 2005, Bob Ennis tinha acabado de se formar em ciência da computação e criou um site para anunciar os seus serviços de segurança digital. E ele chamou o site de Rent a Hitman, que traduzindo é alugue um assassino de aluguel. Ele não recebeu nenhuma proposta para os seus serviços reais, mas atraiu várias pessoas que realmente queriam um assassino de aluguel. E ele denunciou todos esses e-mails para a polícia que prendeu essas pessoas. Foi aí que o Bob resolveu mudar o site e tornar ele realmente sobre contratar esse tipo de serviço. Apesar de ter várias piadas óbvias no site, como desconto para idosos, serviço de limpeza e relatos absurdos de clientes, várias pessoas acreditaram no site e continuaram se interessando. E como eles precisavam preencher um formulário de todos os seus dados pessoais, era super fácil para a polícia rastrear e prender essas pessoas depois. O site salvou a vida de um total de 150 pessoas. Até um soldado dos Estados Unidos foi preso por se candidatar para ser um assassino. E sobre isso, Bob disse: eu não achava que as pessoas iam ser burras assim, mas eu tava errado. Cada vez que você escuta esse som, ele fica mais agudo. Você pode reiniciar o vídeo quantas vezes quiser. E toda vez ele vai continuar subindo. Infinitamente. Isso acontece porque ele é feito de 3 tons que tocam ao mesmo tempo. E pra enganar o seu cérebro, o mais agudo vai diminuindo de volume e o mais grave vai aumentando. E pra testar, assiste esse vídeo mais uma vez. Cada vez que você escuta esse som, ele fica mais agudo. Você pode reiniciar o vídeo quantas vezes quiser. E toda vez ele vai continuar subindo. Infinitamente. Isso acontece porque ele é feito de 3 tons que tocam ao mesmo tempo. E pra enganar o seu cérebro, o mais agudo vai diminuindo de volume e o mais grave vai aumentando. E pra testar, assiste esse vídeo mais uma vez. Cada vez que você escuta esse som, ele fica mais agudo. Você pode reiniciar o vídeo quantas vezes quiser. E toda vez ele vai continuar subindo. Infinitamente. Isso acontece porque ele é feito de 3 tons que tocam ao mesmo tempo. E pra enganar o seu cérebro, o mais agudo vai diminuindo de volume e o mais grave vai aumentando. E pra testar, assiste esse vídeo mais uma vez. Cada vez que você escuta esse som, ele fica mais agudo. Você pode reiniciar o vídeo quantas vezes quiser. E toda vez ele vai continuar subindo. Infinitamente. Isso acontece porque ele é feito de 3 tons que tocam ao mesmo tempo. E pra enganar o seu cérebro, o mais agudo vai diminuindo de volume e o mais grave vai aumentando. E pra testar, assiste esse vídeo mais uma vez. Esse vídeo vai recuperar sua fé na humanidade. Esses meninos estavam brincando na educação física. Até que ele, quando terminou, fez o seu exercício todo de novo, mas empurrando seu irmão na cadeira de rodas. Pra ele se sentir incluído. Um cachorro machucado e sujo entrou numa loja. E os funcionários, ao invés de expulsarem ele, deram abrigo, comida e carinho. Essa senhora não tinha ninguém pra comemorar seu aniversário. E cantou parabéns pra você sozinha chorando. O que ela não esperava é que todas as pessoas ao redor começariam a cantar com ela. Esse menino tava raspando o cabelo da sua avó que tinha câncer. E pra mostrar que ela não tava sozinha, ele raspou o próprio cabelo. Esse vídeo vai recuperar sua fé na humanidade. Esses meninos estavam brincando na educação física. Até que ele, quando terminou, fez o seu exercício todo de novo, mas empurrando seu irmão na cadeira de rodas. Pra ele se sentir incluído. Um cachorro machucado e sujo entrou numa loja. E os funcionários, ao invés de expulsarem ele, deram abrigo, comida e carinho. Essa senhora não tinha ninguém pra comemorar seu aniversário. E cantou parabéns pra você sozinha chorando. O que ela não esperava é que todas as pessoas ao redor começariam a cantar com ela. Esse menino tava raspando o cabelo da sua avó que tinha câncer. E pra mostrar que ela não tava sozinha, ele raspou o próprio cabelo.